A história de Bizâncio não começa com um único ato de fundação, mas de dentro de um mundo já existente, o Império Romano, à beira da mudança. Não é um nascimento em um dia, mas uma transição lenta e profunda, onde um todo se transforma, gradualmente, em outro. Bizâncio não começa com um manifesto retumbante ou uma conquista vitoriosa. Ela surge como resultado de uma reinterpretação do poder, da fé e da cultura. A crise do terceiro século d.C. abala profundamente Roma. O império enfrenta uma série de usurpações, declínio econômico, invasões bárbaras e epidemias. Esse período é chamado de crise do terceiro século, e seu resultado é a perda da estabilidade anterior. Em 50 anos, mais de 20 imperadores se sucedem, e as fronteiras do Estado se enfraquecem. Tribos bárbaras cruzam o Reno e o Danúbio. A Pérsia avança do leste, e o comércio interno desmorona. Nesse contexto, o surgimento de um reformador, o imperador Diocleciano, que chegou ao poder no ano 284, é particularmente importante. Ele não era um aristocrata, mas um soldado, um homem das províncias, e sua abordagem do poder era puramente pragmática. Ele divide o poder, introduzindo o sistema da tetrarquia. 2 Augustos e 2 Césares governam diferentes partes do império. O Oriente recebe um novo administrador centralizado e logo se torna mais estável e rico que o Ocidente. No entanto, após a abdicação de Diocleciano no ano 315, o sistema desmorona. A luta pelo poder irrompe com nova força. Nesse contexto de instabilidade, Constantino, um carismático líder militar, filho do César Constâncio Cloro, emerge. Sua vitória na Batalha da Ponte Milvia no ano 312 torna-se não apenas um ponto de virada militar, mas também religioso. Segundo a lenda, Constantino viu uma cruz luminosa no céu e a inscrição: In hoc signo vinces. Com este sinal vencerás. Ele ordena que seus soldados representem o símbolo cristão em seus escudos, e ele vence. No ano seguinte, em 313, é promulgado o Edito de Milão, concedendo aos cristãos o direito de praticar livremente sua fé. O cristianismo, de religião perseguida, transforma-se no fundamento da futura cosmovisão imperial. Constantino não apenas patrocina os cristãos, mas também aposta em seu potencial unificador. O ponto culminante de sua política é a fundação de uma nova capital. No ano 330, ele transfere o centro do império para a antiga cidade grega de Bizâncio, localizada às margens do Bósforo. A cidade é reconstruída, recebe um novo nome, Constantinopla, a Nova Roma. Suas ruas, fóruns e palácios são criados à imagem de Roma, mas com um espírito novo, cristão. Este é o início do que mais tarde seria chamado de Bizâncio, um império que por mais de 1000 anos uniria em si a herança romana, a cultura grega e a fé cristã. Não é apenas um ponto de virada geográfico ou político. É o início de uma nova civilização, na qual o poder se torna sagrado, a palavra se conecta com a imagem, e a história se torna um caminho de formação espiritual. A partir do momento em que Constantino abraçou o cristianismo, iniciou-se o processo mais importante, a formação de uma nova estrutura espiritual para o império. Antes, Roma se baseava em uma multiplicidade de deuses, rituais e tradições do mundo antigo. Agora, ela deveria se tornar uma potência cristã, onde a fé seria a base da unidade. Essa transição não foi fácil, e um dos primeiros marcos nesse caminho é o primeiro concílio ecumênico. No ano 325, por iniciativa do imperador Constantino, uma assembleia de bispos de todo o império se reúne na cidade de Niceia. Este concílio, que entrou para a história como o Concílio de Niceia, foi a primeira grande reunião da Igreja cristã, onde um passo decisivo foi dado para a formulação de uma fé unificada. A principal questão teológica
foi a disputa sobre a natureza de Jesus Cristo. O sacerdote Ário de Alexandria afirmava que o Filho de Deus não era eterno e havia sido criado pelo Pai, o que significava que ele era inferior em essência. Essa afirmação provocou uma reação tumultuada. Figuras tão autorizadas quanto Alexandre de Alexandria e Atanásio, o Grande, se opuseram a Ário. A disputa não era apenas sobre palavras, ela tocava a própria essência da compreensão cristã de Deus. Mais de 300 bispos se reuniram no concílio. As sessões foram tensas. O imperador compareceu pessoalmente e insistiu no acordo, acreditando que a unidade da fé era a chave para a paz no Estado. O resultado do concílio foi a condenação do arianismo e a adoção do Credo de Nicéia, que afirmava que o Filho é consubstancial ao Pai, ou seja, não criado, mas gerado, eterno e igual a ele em divindade. Essa decisão tornou-se o fundamento do cristianismo ortodoxo. O credo é recitado em cada liturgia desde então. Mas a importância do Concílio de Nicéia ia além da teologia. Pela primeira vez, o imperador tornou-se não apenas um defensor da Igreja, mas seu participante ativo. Pela primeira vez, a fé foi proclamada um assunto de importância estatal. Já então começou a se formar um modelo bizantino especial, uma sinfonia de poder e igreja. O imperador não era um sacerdote como na Roma pagã, mas passou a ser percebido como um episcopos dos assuntos externos, aquele que zela pela pureza da fé, garante sua difusão e apoia a hierarquia. Tanto a Igreja quanto o Estado eram responsáveis um perante o outro e perante Deus. No entanto, o caminho para essa unidade foi longo e difícil. Nas décadas seguintes, o arianismo levantaria novamente a cabeça, e as disputas sobre a natureza de Cristo levariam a novos concílios e divisões. Mas foi em Nicéia que foi estabelecido o princípio que se tornaria a base da civilização bizantina. A verdade não é um assunto privado, mas o fundamento de toda a ordem mundial. O Credo, lido sob os arcos do Salão de Nicéia, tornou-se não apenas um documento teológico. Tornou-se um juramento que unia o Oriente e o Ocidente, uma proclamação de uma nova era em que a palavra, a razão e a revelação se entrelaçam para formar a base de um império que vive em espírito. Quando o imperador Constantino transferiu a capital para a antiga Bizâncio, ele não apenas escolheu um local conveniente para o governo, ele criou um novo símbolo do mundo. A cidade, conhecida na antiguidade como Bizâncio, recebeu um novo nome, Constantinopla, ou seja, a cidade de Constantino. Mas por trás desse nome, havia muito mais do que uma homenagem a um único soberano. Era a nova Roma, a nova capital do mundo, onde a fé cristã se tornou o apoio do poder, e a herança antiga adquiriu um significado diferente, transformado. A escolha do local foi profundamente pensada. Constantinopla estava localizada no cruzamento de caminhos entre a Europa e a Ásia, entre o norte e o sul. De um lado, era protegida pelas águas do Corno de Ouro e do Bósforo. Do outro, por muralhas. Era fácil controlar o comércio, o exército e a marinha ali. A cidade se mostrou inexpugnável e conveniente ao mesmo tempo. Mas o mais importante, ela estava livre de um passado pagão, ao contrário de Roma, cujas ruas estavam cheias de templos de deuses antigos. Segundo a tradição, o próprio Constantino marcou os limites da nova capital, caminhando a pé pelas colinas e ordenando que seus companheiros o seguissem. Quando lhe perguntaram se a cidade não era muito grande, ele respondeu: "Eu sigo aquele que vai à minha frente." Assim, ele indicou que construía não por sua própria vontade, mas por inspiração do alto. A construção avançou rapidamente. Muralhas foram erguidas, fóruns, um hipódromo e um palácio imperial foram construídos. Os melhores exemplos de escultura e arquitetura antigas de todo o império foram trazidos para cá. Mas, ao mesmo tempo,
algo novo também começou. Igrejas cristãs foram construídas, e no centro da cidade ergueu-se a Igreja de Santa Sofia, a primeira, ainda não aquela que conhecemos como a obra-prima de Justiniano, mas também majestosa e luminosa. Representantes de nobres famílias romanas, funcionários, militares, estudiosos e bispos se estabeleceram em Constantinopla. A cidade imediatamente adquiriu a importância de um centro cultural e espiritual. Um senado semelhante ao Senado romano foi estabelecido ali, mas em uma nova atmosfera. Ficou claro, não era apenas uma cópia de Roma, mas seu reflexo transformado. A cidade recebeu os direitos de capital no ano 337, 7 anos após sua fundação. Cresceu e se desenvolveu rapidamente, tornando-se não apenas um centro político, mas também um lugar onde uma nova identidade imperial se formava. Os habitantes começaram a se perceber não mais apenas como romanos, mas como cidadãos de Constantinopla, uma cidade que estava entre os mundos e os conectava. Já nas primeiras décadas após sua fundação, a cidade tornou-se um espaço sagrado. Aqui, as pessoas não apenas viviam e governavam, elas oravam, celebravam e tomavam decisões cruciais. Constantinopla tornou-se o que a Acrópole ateniense ou o Fórum Romano eram para a antiguidade, o coração onde batia o pulso de toda a civilização. Assim surgiu uma cidade que viveria mais de 1000 anos, sobreviveria a cercos, destruições e renascimentos, e se tornaria o lar de imperadores, patriarcas, filósofos e teólogos. Uma cidade que, com o tempo, se tornaria sinônimo de Bizâncio, pois quando se diz Bizâncio, lembra-se antes de tudo de Constantinopla. Após a morte do imperador Teodósio I no ano 395, o Império Romano foi oficialmente dividido em duas partes, Oriente e Ocidente. Seus filhos Arcádio e Honório receberam, respectivamente, as metades oriental e ocidental. Arcádio tornou-se imperador em Constantinopla, Honório em Milão e, mais tarde, em Ravenna. Essa divisão do império é frequentemente percebida como um evento simbólico, pois, na realidade, Oriente e Ocidente já se moviam em direções diferentes há muito tempo. Mesmo na época do Concílio de Nicéia, era evidente o quanto suas línguas, costumes e até mesmo sua teologia diferiam. O Oriente falava grego, enquanto o Ocidente preservava o latim. Até mesmo a participação nos concílios diferia. Menos bispos ocidentais vinham, e eles frequentemente precisavam de tradução. A divergência cultural e mental apenas se aprofundou. O Oriente era mais urbano, mais filosófico. Ele preservava a herança helenística. O Ocidente, ao contrário, enfrentava cada vez mais invasões bárbaras, a destruição da infraestrutura, o declínio das cidades e a perda da tradição literária. O Ocidente deslizava lentamente para a fragmentação feudal, enquanto o Oriente mantinha uma estrutura estatal, uma economia monetária e as tradições da antiga burocracia. A divisão formal do império também significou o estabelecimento definitivo de um Império Romano do Oriente independente, aquele que chamamos de Bizâncio. Embora os habitantes de Constantinopla se considerassem por muito tempo romanos, eles já viviam em uma realidade política e espiritual diferente. Seu império preservou a estrutura e o espírito da antiguidade tardia, mas ao mesmo tempo tornou-se cada vez mais cristão, cada vez mais orientado para a liturgia oriental, o monasticismo e a teologia visionária. Ao mesmo tempo, o Império do Ocidente mergulhou em uma profunda crise. Tribos bárbaras, vândalos, godos, francos, penetraram em seu território, conquistaram províncias e fundaram seus reinos. No ano 476, o último imperador ocidental, o jovem Rômulo Augusto, foi deposto pelo chefe germânico Odoacro. Simbolicamente, ele enviou as insígnias imperiais para Constantinopla, reconhecendo o imperador oriental como o único herdeiro legítimo de Roma. A partir desse momento, o Império Romano do Ocidente
deixou de existir como entidade política. Mas o Oriente, ou seja, Bizâncio, continuou sua história. Ele preservou os títulos, o simbolismo e a ideia do poder universal. No entanto, essa já era uma realidade diferente. Não era um império latino de juristas e conquistadores. Era um império grego, cristão, onde a palavra logos significava tanto razão quanto revelação. Bizâncio herdou Roma não literalmente, mas como uma forma semântica. Tornou-se o suporte do mundo, o eixo do tempo, um templo onde a eternidade e a história convergiam. O cisma não foi um fim, foi o início de uma nova civilização, com sua própria língua, teologia, arte e percepção do tempo. Em meados do século V, o Império Bizantino entrou em uma nova fase de sua história, uma fase de disputas teológicas que abalariam seus fundamentos. Se o Concílio de Nicéia estabeleceu o quadro da fé, o Concílio de Calcedônia, no ano 451, tentou estabelecer os limites definitivos do dogma sobre a natureza de Jesus Cristo. Mas em vez de uma unidade final, tornou-se a causa de um grave cisma, cujas consequências ainda são sentidas hoje. A ocasião do concílio foram os tumultuosos debates sobre a relação entre as naturezas divina e humana de Jesus Cristo. Já nas décadas anteriores, diferentes interpretações haviam surgido. Algumas enfatizavam a dualidade das naturezas, outras, sua unidade. A disputa entre as escolas de Alexandria e Antioquia atingiu seu paroxismo com o patriarca Dióscoro, de Alexandria, e o arquimandrita Eutiques, que afirmavam que, após a encarnação, apenas uma natureza, divina, permanecia em Cristo. O imperador Marciano, desejoso de preservar a unidade eclesiástica e política, convocou um concílio ecumênico, na cidade de Calcedônia, na margem asiática do Bósforo, perto de Constantinopla. Mais de 600 bispos se reuniram no concílio. Foi a maior assembleia da história do cristianismo primitivo. As sessões ocorreram na presença de representantes imperiais e sob estrito controle. O Concílio de Calcedônia rejeitou o ensinamento monofisita de Eutiques como heresia e formulou o dogma das duas naturezas de Cristo, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Jesus Cristo é reconhecido como Deus perfeito e homem perfeito. Suas duas naturezas existem em uma única pessoa, sem se destruírem ou se fundirem uma na outra. Este texto, chamado de Definição de Calcedônia, tornou-se a base da doutrina ortodoxa. Mas a adoção desse dogma provocou protestos no Egito, Síria, Armênia e outras províncias orientais. O clero e o povo locais se recusaram a reconhecer as decisões do concílio. Assim nasceu o monofisismo, um movimento que afirmava que em Cristo há apenas uma natureza divino-humana. Essas comunidades formaram suas próprias hierarquias, separando-se gradualmente de Constantinopla e Roma. Os imperadores bizantinos, buscando a reconciliação, conduziram uma política de compromisso. Por exemplo, o imperador Zenão publicou o Enoticon, um documento destinado a unir as diferentes partes, evitando formulações rígidas. No entanto, ele provocou descontentamento tanto dos ortodoxos quanto dos monofisitas. O cisma entre Constantinopla e Roma tornou-se inevitável. O Papa de Roma excomungou o patriarca Acácio, e Bizâncio se viu em estado de ruptura com o Ocidente Latino por meio século. Mas o cisma penetrou ainda mais profundamente no próprio império. As regiões monofisitas, em particular o Egito e a Síria, tornaram-se centros de oposição. O confronto religioso se sobrepôs às diferenças culturais e étnicas. As elites locais se sentiram alienadas do poder helenizado de Constantinopla. Essa alienação se tornaria uma das razões da fraqueza do império durante as conquistas árabes no século VII. O Concílio de Calcedônia não foi apenas um ato teológico. Foi um momento em que Bizâncio finalmente compreendeu.
A fé não é apenas uma convicção interna, mas também uma força política capaz de unir ou destruir. Foi uma era em que o dogma se tornou o fundamento do Estado, e a teologia, uma arena de luta por identidade, poder e unidade. O sexto século d.C. tornou-se uma era de grandeza e tensão para Bizâncio, centrada em torno da figura de um de seus imperadores mais notáveis, Justiniano I. Seu reinado, que durou quase 40 anos, do ano 527 ao ano 565, tornou-se um símbolo do renascimento bizantino. Reformas ambiciosas, construções em larga escala, disputas teológicas e campanhas militares. Justiniano nasceu na província da Ilíria de pais camponeses modestos, mas graças ao seu tio Justino, que se tornou imperador, recebeu uma excelente educação e acesso ao poder. Uma vez no poder, Justiniano procurou não apenas governar, mas restaurar o antigo poder do Império Romano, reviver suas fronteiras, leis e glória, e ao mesmo tempo afirmar o cristianismo como o cerne do Estado. Uma das principais reformas de Justiniano foi a codificação do direito romano. Ele encarregou o eminente jurista Triboniano de compilar um corpo de leis que unificava e purificava séculos de tradições jurídicas. O resultado foi a famosa Codificação de Justiniano, que incluía as institutas, os digestas, o código e as novelas posteriores. Este trabalho teve uma enorme influência na jurisprudência europeia e tornou-se a base de muitos futuros sistemas jurídicos. Justiniano também reformou ativamente a economia e a administração provincial, esforçando-se para fortalecer as finanças e melhorar a arrecadação de impostos. Mas suas ambições foram além. Ele sonhava em restaurar a unidade territorial do império. Por sua ordem, o excepcional general Belisário iniciou campanhas militares. Primeiro, ele derrotou os vândalos no norte da África. Depois, triunfou sobre os ostrogodos na Itália e por um tempo devolveu a Roma sua antiga glória. Mais tarde, o exército de Narses derrotou os francos e os lombardos. Em meados do século, o norte da África, parte da Espanha e a Itália com Roma e Ravenna, estavam novamente sob controle bizantino. No entanto, esse triunfo escondia graves consequências: terras devastadas, um tesouro exaurido e cidades arruinadas. Paralelamente aos sucessos militares, Justiniano empreendeu grandes construções. O principal monumento de sua época foi a nova igreja de Santa Sofia, Hagia Sophia. Os arquitetos Antêmio de Trales e Isidoro de Mileto criaram uma maravilha arquitetônica, na qual o misticismo oriental se combinava com a audácia da engenharia. A enorme cúpula, elevando-se sobre o salão, simbolizava os céus descidos à terra. Esta igreja tornou-se o centro espiritual do império e um símbolo de toda a civilização ortodoxa. Mas o tempo de Justiniano não foi apenas um tempo de triunfo. No ano 541, o império sofreu uma epidemia devastadora, a peste, mais tarde chamada de Peste de Justiniano. Ela ceifou a vida de milhões de pessoas, minou a economia e causou uma crise demográfica. Além disso, os motins de Nica, uma revolta popular, quase custaram o trono ao imperador. Somente graças à determinação da imperatriz Teodora e às ações brutais do exército, a rebelião foi suprimida e o poder preservado. Justiniano também interveio ativamente nas disputas teológicas. Ele apoiou a ideia da unidade da fé e procurou encontrar fórmulas que reconciliassem os partidários do Concílio de Calcedônia e os monofisitas. Sua política teológica, embora infrutífera, mostra o quanto a fé não era um assunto privado para Bizâncio, mas uma questão de importância estatal. O reinado de Justiniano foi o ápice do período bizantino inicial. Ele combinou a herança romana, o ideal cristão e a cultura grega. E embora após sua morte o império tenha reduzido suas posses e encontrado novas dificuldades, a própria ideia de Bizâncio como um império cristão
com uma missão universal, foi finalmente estabelecida. Meados do século VII foi um período de duras provações para Bizâncio. Após a grande era de Justiniano, seguiram-se décadas cheias de turbulências. O império enfrentou crises internas, disputas religiosas e guerras incessantes. Mas a ameaça que pairava sobre a própria capital, Constantinopla, foi particularmente terrível. No ano 626, a capital se viu sitiada. Tribos ávaro-eslavas, unidas aos persas sassânidas, tentaram tomar a cidade. Esse ataque era particularmente perigoso. As forças inimigas cercaram Constantinopla por terra e por mar. A cidade estava isolada, e nesse momento o imperador Heráclio estava longe no leste, em campanha contra os persas. A defesa da capital foi liderada pelo patriarca Sérgio. Junto com o comandante militar Bono, ele mobilizou toda a população, incluindo monges e leigos, mulheres e idosos. As pessoas fortaleceram as muralhas, organizaram procissões de oração e imploraram a ajuda da Theotokos. Foi então, segundo a tradição, que o acatisto à Santíssima Theotokos, general invencível, uma oração que se tornou símbolo de esperança e proteção, foi interpretado pela primeira vez. O cerco terminou em uma derrota inesperada para os inimigos. A frota grega desferiu um golpe decisivo nos navios inimigos, e os guerreiros ávaros foram forçados a recuar. Essa salvação foi percebida como um milagre. Desde então, a convicção se fortaleceu na tradição bizantina. A Theotokos é a protetora especial de Constantinopla, mas os problemas não pararam por aí. Nesses mesmos anos, os persas capturaram as mais importantes províncias orientais: Síria, Palestina e Egito. Em Jerusalém, eles se apoderaram do Monte do Templo e levaram a maior relíquia, a verdadeira cruz. A perda dessas terras significou não apenas uma catástrofe política, mas também uma profunda ferida espiritual. O imperador Heráclio, um dos governantes mais carismáticos de seu tempo, não se resignou a isso. Ele realizou uma reforma militar em larga escala, fortaleceu a disciplina no exército e restaurou as finanças por meio de uma estrita mobilização de recursos. No ano 624, ele iniciou uma campanha de retaliação. A campanha foi longa e difícil, mas, no final, as tropas bizantinas infligiram uma série de derrotas aos persas. O ponto culminante foi a vitória na Batalha de Nínive, no ano 627. Logo depois, o Shah persa Cosroes II foi deposto, e Heráclio devolveu solenemente a verdadeira cruz a Jerusalém. Não foi apenas o retorno de uma relíquia, foi um ato de triunfo espiritual, um símbolo de fé e estado revividos. Nesses anos, o império parecia ter revivido. Mas essa vitória se revelou o último momento brilhante antes de uma nova tempestade. Já no ano 632, uma nova e sem precedentes força, o Islã, emergiu no cenário histórico. Unidos sob a bandeira verde do profeta, os árabes iniciaram uma rápida conquista. As províncias enfraquecidas não puderam oferecer resistência séria. Em poucos anos, os bizantinos perderam a Palestina, a Síria e o Egito. Os exércitos árabes, inspirados por uma nova fé, mostraram-se eficazes, rápidos e coesos. A antiga estrutura do império desmoronou. O Oriente Romano, com seus patriarcados, mosteiros e escolas, pertencia ao passado. E, no entanto, mesmo nessa destruição, Bizâncio preservou seu núcleo. Constantinopla resistiu. Suas muralhas, a fé de seus habitantes e a experiência das gerações anteriores tornaram o impossível possível. A partir desse momento, o império começaria a mudar. Ele se tornaria mais compacto, mais estrito, mais eclesiástico. A formação de novas estruturas defensivas, os temas e um novo tipo de vida bizantina começariam. O cerco e a vitória de Heráclio tornaram-se um símbolo de transição,
do mundo antigo para o mundo medieval, de um império de antigo esplendor para um império de resistência espiritual. E foi essa resistência, não pela espada, mas pela oração, não pelo número, mas pela fé, que se tornaria o fundamento do futuro de Bizâncio. Meados do século VII foi um período de duras provações. Para Bizâncio, após a grande era de Justiniano, seguiram-se décadas cheias de turbulências. O império enfrentou crises internas, disputas religiosas e guerras incessantes. Mas a ameaça que pairava sobre a própria capital, Constantinopla, foi particularmente terrível. No ano 626, a capital se viu sitiada. Tribos ávaro-eslavas, unidas aos persas sassânidas, tentaram tomar a cidade. Esse ataque era particularmente perigoso. As forças inimigas cercaram Constantinopla por terra e por mar. A cidade estava isolada, e nesse momento, o imperador Heráclio estava longe no leste, em campanha contra os persas. A defesa da capital foi liderada pelo patriarca Sérgio. Junto com o comandante militar Bono, ele mobilizou toda a população, incluindo monges e leigos, mulheres e idosos. As pessoas fortaleceram as muralhas, organizaram procissões de oração e imploraram a ajuda da Theotokos. Foi então, segundo a tradição, que o acatisto à Santíssima Theotokos, general invencível, uma oração que se tornou símbolo de esperança e proteção, foi interpretado pela primeira vez. O cerco terminou em uma derrota inesperada para os inimigos. A frota grega desferiu um golpe decisivo nos navios inimigos, e os guerreiros ávaros foram forçados a recuar. Essa salvação foi percebida como um milagre. Desde então, a convicção se fortaleceu na tradição bizantina. A Theotokos é a protetora especial de Constantinopla. Mas os problemas não pararam por aí. Nesses mesmos anos, os persas capturaram as mais importantes províncias orientais: Síria, Palestina e Egito. Em Jerusalém, eles se apoderaram do Monte do Templo e levaram a maior relíquia, a verdadeira cruz. A perda dessas terras significou não apenas uma catástrofe política, mas também uma profunda ferida espiritual. O imperador Heráclio, um dos governantes mais carismáticos de seu tempo, não se resignou a isso. Ele realizou uma reforma militar em larga escala, fortaleceu a disciplina no exército e restaurou as finanças por meio de uma estrita mobilização de recursos. No ano 624, ele iniciou uma campanha de retaliação. A campanha foi longa e difícil, mas, no final, as tropas bizantinas infligiram uma série de derrotas aos persas. O ponto culminante foi a vitória na Batalha de Nínive, no ano 627. Logo depois, o chá persa Cosroes II foi deposto, e Heráclio devolveu solenemente a verdadeira cruz a Jerusalém. Não foi apenas o retorno de uma relíquia, foi um ato de triunfo espiritual, um símbolo de fé e estado revividos. Nesses anos, o império parecia ter revivido. Mas essa vitória se revelou o último momento brilhante antes de uma nova tempestade. Já no ano 632, uma nova e sem precedentes força, o Islã, emergiu no cenário histórico. Unidos sob a bandeira verde do profeta, os árabes iniciaram uma rápida conquista. As províncias enfraquecidas não puderam oferecer resistência séria. Em poucos anos, os bizantinos perderam a Palestina, a Síria e o Egito. Os exércitos árabes, inspirados por uma nova fé, mostraram-se eficazes, rápidos e coesos. A antiga estrutura do império desmoronou. O Oriente Romano, com seus patriarcados, mosteiros e escolas, pertencia ao passado. E, no entanto, mesmo nessa destruição, Bizâncio preservou seu núcleo. Constantinopla resistiu. Suas muralhas, a fé de seus habitantes e a experiência das gerações anteriores tornaram o impossível possível. A partir desse momento, o império começaria a mudar.
ele se tornaria mais compacto, mais estrito, mais eclesiástico. A formação de novas estruturas defensivas, os temas e um novo tipo de vida bizantina começariam. O cerco e a vitória de Heráclio tornaram-se um símbolo de transição, do mundo antigo para o mundo medieval, de um império, de antigo esplendor para um império de resistência espiritual. E foi essa resistência, não pela espada, mas pela oração, não pelo número, mas pela fé, que se tornaria o fundamento do futuro de Bizâncio. Após a vitoriosa campanha do imperador Heráclio e o retorno da verdadeira cruz, parecia que Bizâncio havia recuperado sua força. Mas mal sentindo o sopro da paz, o império enfrentou uma nova e rápida ameaça: a expansão islâmica, que mudou para sempre o mapa do Oriente. Não foi apenas um ataque militar. Foi um choque de civilizações, sistemas de fé, cultura e poder. O ano 632 marca o início da conquista árabe. Em uma geração, Bizâncio perdeu quase todas as suas províncias orientais, que por séculos haviam formado sua base. Primeiro, a Síria caiu, depois a Palestina, e logo em seguida, o Egito. Em seguida, os árabes capturaram o norte da África e avançaram ainda mais, até a Península Ibérica. As razões para um colapso tão rápido eram multifacetadas. As províncias orientais haviam sido exauridas por anos de guerras com a Pérsia. Os habitantes estavam insatisfeitos com a alta tributação e o poder centralizado. Além disso, uma parte significativa da população professava o monofisismo, um movimento rejeitado pela Igreja oficial. Essas pessoas frequentemente percebiam os árabes não como inimigos, mas como libertadores da opressão de Constantinopla. A perda do Egito foi particularmente dolorosa. O Egito não era apenas o celeiro do império, mas também um baluarte espiritual, com grandes mosteiros, escolas teológicas e locais sagrados. Junto com o Egito, Bizâncio também perdeu um recurso-chave, o papiro. Isso teve um sério impacto na cultura do livro. A produção de manuscritos diminuiu, os livros tornaram-se raros e a alfabetização começou a declinar mesmo na capital. A queda do Oriente também afetou a estrutura eclesiástica. 3 dos 5 patriarcados, Alexandria, Antioquia e Jerusalém, caíram sob o domínio muçulmano. Bizâncio tornou-se uma igreja isolada, onde o patriarca de Constantinopla permaneceu o único centro de poder no mundo ortodoxo. Isso fortaleceu o papel sagrado da capital e do imperador, mas ao mesmo tempo confinou a fé a limites mais estreitos. A economia do império entrou em crise. As rotas comerciais foram cortadas, os impostos diminuíram e o exército perdeu seus suprimentos. Pequenas cidades nos Balcãs e na Ásia Menor esvaziaram-se ou se transformaram em fortificações. O império se contraiu, perdendo sua extensão, mas buscando profundidade. Nesse contexto de declínio, um tipo especial de civilização bizantina começou a se formar, mais ascética, espiritualmente concentrada, sobrevivendo sob constante ameaça. Mosteiros tornaram-se baluartes da educação, centros de oração e produção. Ícones, liturgias e teologia adquiriram um significado especial como pilares espirituais de um mundo onde as garantias terrenas não mais se aplicavam. A vida intelectual também mudou. A historiografia secular foi substituída pela literatura religiosa. As antigas crônicas deram lugar a hagiografias, vidas de santos, nas quais a verdadeira história era vivida como uma experiência espiritual. O mundo não parecia mais gerenciável. Era percebido como uma provação, um caminho, um feito ascético. E, no entanto, apesar dessas catástrofes, Bizâncio não desapareceu. Ela se comprimiu, como um anel, mas se tornou mais forte internamente. Uma nova era começou. Uma era de sobrevivência, de oração e de símbolo. Foi exatamente nessa época que a identidade bizantina se formou em sua forma madura, como uma fortaleza do espírito em meio a um mundo em constante mudança. Constantinopla, permanecendo invicta,
tornou-se não apenas uma capital, mas também um centro espiritual. Aqui, a memória da antiga grandeza foi preservada, mas também nasceu um novo senso de missão. Bizâncio não mais pretendia governar o mundo. Ela preservava a verdade em um mundo que se tornava cada vez mais estranho. O século VIII foi um período de turbulências internas para Bizâncio, comparáveis em importância às ameaças militares externas. Em meio a guerras incessantes com árabes e búlgaros, perdas territoriais e enfraquecimento econômico, irrompeu uma profunda crise religiosa, conhecida na história como iconoclastia, um dos períodos mais complexos e dolorosos da história bizantina. O início oficial do movimento iconoclasta é considerado o decreto do imperador Leão III, o Isauro, emitido por volta do ano 726. Ele proibiu a veneração de ícones, ordenou sua destruição e iniciou uma campanha contra a representação de figuras sagradas. No entanto, as raízes da iconoclastia são mais profundas no tecido religioso, cultural e político da sociedade bizantina. A crítica à veneração de ícones já existia antes, tanto dentro de Bizâncio quanto além de suas fronteiras. O principal argumento dos oponentes dos ícones era a acusação de idolatria. Como se pode representar um Deus invisível, aprisionar o divino na pintura e na madeira? Os defensores dessa abordagem se referiam ao Antigo Testamento, ao mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Além das razões teológicas, havia também motivos políticos. Diante das ameaças dos muçulmanos, que rejeitavam categoricamente a representação de Deus, e após uma série de derrotas militares, parte da elite bizantina concluiu que a causa de seus fracassos era a ira divina por violar os mandamentos. Os imperadores buscavam uma renovação simbólica e uma purificação espiritual do império. A primeira fase da iconoclastia ocorreu durante os reinados de Leão III e seu filho Constantino V. Os decretos proibiram não apenas os ícones, mas também as relíquias dos santos, as imagens sagradas nas moedas. As igrejas foram limpas de afrescos, mosaicos e os iconostásios foram destruídos. Os mosteiros, guardiões da veneração dos ícones, sofreram particularmente. Os monges foram perseguidos, expulsos, alguns foram torturados e executados. No Iode, entanto, a iconoclastia também encontrou séria resistência. Muitos crentes percebiam a destruição dos ícones como um ato de sacrilégio. Os monges, em particular João Damasceno, que escreveu suas obras já na Damasco árabe, e mais tarde, Teodoro Estudita, abade do Mosteiro de Estúdios da capital, defenderam a veneração dos ícones com particular firmeza. Esses teólogos formularam ideias importantes. Um ícone não é uma imagem da essência de Deus, mas uma encarnação de sua vinda ao mundo. Cristo tornou-se visível, portanto, ele pode ser representado. A disputa adquiriu não apenas uma dimensão religiosa, mas também filosófica. Ela tocou a própria compreensão da matéria e do espírito, o papel da arte e o sentido da encarnação. A veneração dos ícones afirmava a possibilidade de santificar o visível, da matéria como veículo da graça. Este foi o fundamento da estética bizantina e da cultura litúrgica. A tensão interna aumentou. Os imperadores procuraram afirmar seu controle sobre a igreja, enquanto o clero e o monasticismo procuraram preservar a tradição canônica. O império parecia se dividir em dois campos: o poder secular, buscando a simplificação, e o poder espiritual, preservando a profundidade mística. Após a morte de Constantino V e os curtos reinados de seus sucessores, um gradual abrandamento da política começou. No ano 787, a imperatriz Irene convocou o Segundo Concílio de Nicéia, que restabeleceu oficialmente a veneração dos ícones. O concílio reconheceu os ícones como dignos de veneração, mas não de adoração, distinguindo entre a veneração da imagem e a adoração de Deus.
Essa fórmula se tornaria um dogma da Igreja Ortodoxa. No entanto, a iconoclastia não desapareceu completamente. No segundo quartel do século IX, ela irromperia novamente, sob o imperador Leão Cando, o armênio. Somente no ano 843, sob a imperatriz Teodora e o patriarca Metódio, a veneração dos ícones seria definitivamente restabelecida. A partir desse momento, a cada ano, no primeiro domingo da Grande Quaresma, Bizâncio celebra o triunfo da ortodoxia, o dia da vitória do ícone sobre a heresia. Assim terminou um dos séculos mais tensos da vida do Império. A iconoclastia mostrou o quão frágil era o equilíbrio entre poder e fé, entre o visível e o invisível, entre a ideia e a imagem. Mas dessa luta nasceu uma nova profundidade, teológica, artística e espiritual. E ela se tornou a base para todo o desenvolvimento posterior do mundo bizantino. Após mais de um século de disputas, perseguições e batalhas teológicas, Bizâncio finalmente entra em uma fase de reconciliação. A vitória dos veneradores de ícones não foi apenas uma restauração de um antigo costume, mas um símbolo de cura espiritual, um retorno à harmonia entre poder e igreja. A era da iconoclastia terminou, deixando uma profunda marca na consciência do Império. O triunfo final da ortodoxia está associado ao nome da imperatriz Teodora, a viúva do imperador iconoclasta Teófilo. Após sua morte no ano 842, ela assumiu o poder como regente de seu jovem filho Miguel III. Apesar da pressão da elite iconoclasta, Teodora tomou uma decisão fatídica: restaurar a veneração dos ícones e pôr fim ao cisma de longa data. Em colaboração com o patriarca Metódio, teólogo de alta cultura e moderação, ela organizou uma liturgia solene na capital, dedicada ao retorno dos ícones às igrejas. Isso ocorreu em março do ano 843, no primeiro domingo da Grande Quaresma. Esse dia foi nomeado o Triunfo da Ortodoxia, e desde então é celebrado anualmente como um lembrete da vitória da verdade sobre a heresia. Os serviços religiosos ocorreram com particular solenidade. Ícones da Theotokos, de Cristo e dos santos, reapareceram nas igrejas. Os mosteiros restauraram suas relíquias destruídas, e os iconógrafos exilados retornaram. Uma nova fase no desenvolvimento da cultura bizantina começou. Mas, acima de tudo, uma reinterpretação interna ocorreu. O ícone deixou de ser um objeto de disputa e tornou-se o coração da vida ortodoxa. Na teologia, a doutrina formulada por João Damasceno e Teodoro Estudita foi finalmente afirmada. Um ícone não é apenas uma imagem. É uma janela para outro mundo, um caminho para o invisível através do visível. Ele combina fé e matéria, oração e arte. Torna-se parte integrante da liturgia, da prática espiritual e do modo de vida. Triunfo da ortodoxia também significou uma nova aliança entre a Igreja e o Estado. A imperatriz Teodora, agindo contra a linha de seu falecido marido, mostrou um exemplo de piedade, sabedoria e previsão política. O patriarca Metódio conduziu uma política moderada. Ele buscou a reconciliação, não perseguiu os iconoclastas, mas chamou ao arrependimento e ao perdão. Este foi um raro exemplo de vitória religiosa, que não iniciou uma nova onda de violência. A partir desse momento, Bizâncio entrou em um período de relativa estabilidade espiritual. A cultura monástica reviveu. A fundação de novos mosteiros, principalmente na Ásia Menor e no Monte Athos, tornou-se um símbolo de renovação. As oficinas de manuscritos retornaram. A cultura do livro se desenvolveu, e os gêneros litúrgicos e a hagiografia floresceram. A iconografia também experimentou um renascimento. Novos estilos surgiram. O simbolismo foi enriquecido e o conteúdo teológico aprofundado. O ícone tornou-se não apenas parte da igreja, mas seu centro. A construção das igrejas também mudou.
Elas foram agora projetadas levando em conta um programa iconográfico, e a arquitetura, a pintura e o canto se combinaram em um todo litúrgico único. Politicamente, Bizâncio ainda era vulnerável. O império não havia recuperado seu antigo território, e os inimigos permaneciam ativos nos Balcãs e na Ásia Menor. No entanto, após tantos anos de lutas internas, o império finalmente sentiu uma harmonia interior, a sensação de que, apesar das ameaças externas, seu espírito permanecia intacto e vivo. O triunfo da ortodoxia não foi apenas um evento teológico, mas também um ponto de partida para uma nova identidade bizantina. Foi um retorno à fonte, uma purificação após a tempestade, uma restauração da harmonia entre o céu e a terra, a imagem e a palavra, a fé e a forma. A partir de então, o ícone não era mais um objeto de disputa, mas uma luz que iluminava o caminho de todo um povo. Após um século de crise, causada pelas disputas iconoclastas, Bizâncio entrou em uma nova era, uma era de renascimento interno, quando o espírito, o conhecimento e a cultura voltaram a ser centrais na vida do império. Este foi o século IX d.C., um tempo em que o Oriente cristão não apenas se recuperou das turbulências, mas também reformulou sua identidade. Um dos símbolos desse renascimento é a figura do patriarca Fócio. Vindo de uma família culta, ele recebeu uma brilhante educação secular e teológica, dominava várias línguas e era um orador e conhecedor excepcional da literatura grega antiga. Antes de se tornar patriarca, ele era leigo e diplomata, mas sua autoridade intelectual e força moral o tornaram um candidato ideal para a sé de Constantinopla. Fócio tornou-se patriarca em uma complexa situação política. Seu predecessor havia sido deposto pelo imperador Miguel III, e o próprio Fócio se viu no centro de um conflito entre a Igreja e o Estado, bem como entre Constantinopla e Roma. Esse conflito, conhecido como o Cisma Fociano, foi a primeira manifestação séria do cisma entre as igrejas do Oriente e do Ocidente. A essência da disputa não residia apenas na política eclesiástica, mas também nas profundas diferenças entre o Oriente e o Ocidente. Os papas romanos insistiam na primazia de sua jurisdição, enquanto Constantinopla buscava igualdade e conciliaridade. Além disso, surgiram desentendimentos teológicos, em particular, sobre a adição da interpolação latina filioque e do filho ao credo, concernente à procedência do Espírito Santo. Fócio defendeu firmemente a fidelidade à antiga doutrina e à ordem canônica. A era fociana é marcada não apenas pelo conflito, mas também por um florescimento cultural. Sob o patriarca e o imperador Miguel III, novas escolas, bibliotecas e mosteiros começaram a ser estabelecidos. Um papel particular foi desempenhado pela Biblioteca de Fócio, Myriobiblon, uma obra enciclopédica que reuniu extratos de centenas de autores antigos e cristãos, muitos dos quais não chegaram até nós em sua totalidade. Assim, Fócio tornou-se não apenas um teólogo e uma figura política, mas também um guardião da memória da herança clássica. Essa época também viu um aumento da atividade missionária. A Igreja Bizantina enviou pregadores para as terras eslavas. Os irmãos Cirilo e Metódio, enviados para a Grande Morávia, criaram o alfabeto eslavo, o glagolítico, e mais tarde o cirílico apareceu. A tradução dos livros litúrgicos para o eslavo marcou o início da cristianização dos eslavos e a formação de uma civilização totalmente nova, que herdou a fé e a cultura bizantinas. O renascimento interno manifestou-se também na arquitetura, na pintura e na literatura. Houve um interesse pelo conhecimento sistemático, pelas compilações e pelas enciclopédias. Novas crônicas e vidas de santos foram compiladas, e ciclos radiográficos foram criados. Os mosteiros tornaram-se não apenas centros espirituais, mas também escolas, oficinas e bibliotecas.
A personalidade de um santo não era mais apenas um modelo de ascetismo, mas também uma autoridade cultural. O espaço sagrado da igreja adquiriu uma riqueza particular. O sistema de ícones, afrescos e mosaicos, organizado de acordo com um programa teológico, tornou-se cada vez mais importante. A igreja não era apenas um lugar de oração, mas uma imagem do cosmos harmonizado. Ela combinava a história, escatologia e a teologia da luz. Esse renascimento espiritual não significou uma rejeição do mundo. A Bizâncio do século IX era uma potência autoconfiante, que conduzia uma política externa ativa, capaz de se defender e de influenciar seus vizinhos. Mas, acima de tudo, era uma potência que recuperava sua integridade interna. Ela sabia quem era: a guardiã da fé ortodoxa, a herdeira da sabedoria antiga, o centro cultural e espiritual do mundo cristão. Assim, das cinzas da iconoclastia, da sombra das turbulências passadas, Bizâncio se ergue como uma civilização do espírito, na qual a verdade se expressa não apenas pela palavra, mas pela imagem, não apenas pelo dogma, mas pela luz da oração. E esse despertar estava apenas começando. Após um século de crise, causada pelas disputas iconoclastas, Bizâncio entrou em uma nova era de ouro, um período conhecido como Renascimento Macedônio. Ele deve seu nome à dinastia que remonta ao imperador Basílio I, o Macedônio. Embora a origem da dinastia esteja ligada às províncias da Ásia Menor e não à Macedônia histórica, foi sob esses soberanos que o império atingiu o ápice de seu poder cultural, militar e administrativo. Basílio I ascendeu ao poder no ano 867 como resultado de um golpe palaciano, pondo fim ao reinado de Miguel III. Ele se revelou não apenas um líder carismático, mas também um administrador perspicaz. Com suas reformas, Basílio lançou bases sólidas para a prosperidade futura. Ele conduziu uma política rigorosa de fortalecimento do poder, limitando a influência das camarilhas da corte, redistribuindo terras e estabelecendo ordem no sistema tributário. No entanto, o verdadeiro florescimento veio sob seus descendentes, notadamente sob o imperador Constantino VII Porfirogênito. Constantino não foi um grande general, mas tornou-se um exemplo de sábio bizantino no trono. Seu reinado, do ano 913 ao ano 959, foi uma época de florescimento da literatura, da história, da teologia, da jurisprudência e da ciência enciclopédica. Por ordem de Constantino, vastas obras de referência foram criadas para futuros soberanos. Sobre a administração do império, sobre as cerimônias da corte bizantina, sobre os temas, unidades administrativas e militares. Essas obras não apenas fornecem uma visão da estrutura interna do Estado, mas também demonstram um tipo particular de pensamento bizantino: o desejo de sistematizar, preservar e transmitir o conhecimento como uma herança espiritual. O renascimento cultural dessa época também abrangeu a teologia. A hagiografia, a poesia litúrgica e a inografia se desenvolveram. O chamado estilo iconográfico montanhês emergiu, estrito, sublime e rico em símbolos. Os mosteiros tornaram-se os principais centros culturais. Ali se escreviam e copiavam livros, e a arte e a arquitetura se desenvolviam. Ao mesmo tempo, o império fortaleceu sua posição no cenário internacional. O exército foi modernizado, o sistema de temas, divisão militar administrativa, foi racionalizado, fortalezas foram construídas e o suprimento foi melhorado. Nas fronteiras orientais, Bizâncio gradualmente reconquistou territórios dos árabes, consolidando sua influência na Armênia e na Geórgia. Nos Balcãs, o império enfrentou búlgaros, húngaros e príncipes eslavos, agindo muitas vezes menos pela espada do que pela diplomacia e pela missão eclesiástica. Uma menção especial merece a missão bizantina na Rússia de Kiev.
No final do século X, sob o imperador Basílio II, o príncipe Vladimir Sviatoslavich foi batizado. Isso esteve ligado à conclusão de uma aliança dinástica entre a Rússia e Bizâncio. Vladimir casou-se com a princesa bizantina Ana, o que foi um evento sem precedentes. A partir desse momento, a Rússia entrou definitivamente na órbita do cristianismo e da cultura bizantinos. O renascimento macedônico também se caracterizou pelo desejo de regulamentação jurídica da vida. O imperador Leão VI, o Sábio, publicou um vasto código de leis, as Basílicas, uma versão sistematizada e adaptada do Código de Justiniano, traduzida para o grego. Isso tornou o direito mais acessível e a tradição imperial mais estável. O império, nessa época, não apenas sobreviveu, mas encontrou um segundo fôlego. Constantinopla tornou-se a maior cidade da Europa. Segundo várias estimativas, abrigava de 200 a 400 mil habitantes. As ruas eram pavimentadas, os aquedutos forneciam água, as liturgias eram cantadas nas igrejas e milhares de espectadores se reuniam no hipódromo. A cidade tornou-se um modelo de ordem, beleza e grandeza. Esta era uma Bizâncio madura, autoconfiante, enraizada na fé, rica em experiência e cultura. Seu modelo de governo, sua escola de diplomacia, sua liturgia e sua teologia tornaram-se referências para as civilizações vizinhas. Ela não buscava conquistar, ela buscava influenciar. E foi nessa influência que sua força se manifestou. No final do século X, Bizâncio atingiu o auge de seu poder político e militar. Em poucas décadas de reinado da dinastia macedônia, o império tornou-se novamente uma grande potência no Mediterrâneo Oriental. Mas, como toda ascensão tem um limite, a Era de Ouro de Bizâncio também começou a entrar gradualmente em uma fase de sobrecarga e tensão. Um dos mais notáveis governantes bizantinos, Basílio II, apelidado de matador de búlgaros pelo povo, ascendeu ao trono. Ele reinou por quase 50 anos, do ano 976 ao ano 1025. Seu reinado foi marcado por triunfos militares, rigor administrativo e uma vontade inabalável de poder centralizado. Desde jovem, Basílio enfrentou rebeliões e pretensões aristocráticas ao trono. Poderosas famílias como os Escleros e os Focas se opuseram a ele. Mas Basílio conseguiu derrotar seus inimigos internos, fortaleceu o exército e embarcou em conquistas externas, principalmente nos Balcãs. O reino búlgaro, que havia resistido a Bizâncio por décadas, tornou-se o principal alvo de sua campanha militar. Após uma longa e sangrenta guerra, Basílio infligiu uma derrota decisiva aos búlgaros em Kleidion no ano 1014. Segundo a tradição, ele ordenou que 15.000 búlgaros capturados fossem cegados, deixando apenas um guia-caolho para cada 100. Esse ato terrível lhe rendeu o apelido de matador de búlgaros, e ao império o controle total sobre toda a Bulgária. A vitória de Basílio tornou os Balcãs bizantinos e restabeleceu a influência direta de Constantinopla até o Danúbio. No entanto, esse auge também foi acompanhado por uma tensão oculta. Basílio era um administrador rigoroso, conduzia uma política de centralização e lutava ativamente contra a arbitrariedade da nobreza provincial. Ele emitiu decretos limitando a expansão das grandes propriedades de terras, de dinastias que acumulavam riquezas às custas dos camponeses. As terras adquiridas ilegalmente pelos senhores feudais foram devolvidas ao tesouro. Essa política causou descontentamento na nobreza, mas preservou a base da economia imperial. Basílio não buscava o fausto. Ele era ascético, vivia simplesmente, trabalhava duro e raramente realizava cerimônias solenes. Sua imagem era a de um soberano guerreiro que colocava o dever acima dos interesses pessoais. Mas, apesar de seus sucessos, ele não deixou herdeiros. Após sua morte, no ano 1025, o poder passou para seus parentes menos capazes.
Imediatamente após a morte de Basílio, tornou-se evidente o quanto o império dependia exclusivamente de sua energia pessoal. Um enfraquecimento gradual da disciplina começou, o retorno da influência aristocrática e a proliferação de intrigas da corte. Os imperadores tornaram-se cada vez menos independentes e cada vez mais dependentes da burocracia e das camarilhas da corte, um após o outro. Representantes de famílias aristocráticas apareceram no trono. A legislação, antes rigorosa e eficaz, começou a ser violada. O sistema financeiro foi desestabilizado, o exército foi reduzido e a reforma agrária foi abandonada. Tudo isso ainda não destruiu o império, mas minou sua estabilidade. No entanto, mesmo durante esse período, Bizâncio permaneceu uma grande potência. Sua diplomacia foi ativa na Europa e no Oriente, sua cultura manteve sua autoridade, e Constantinopla continuou a ser o centro do mundo cristão. No entanto, o império foi cada vez mais confrontado com a necessidade de defender não tanto suas fronteiras, mas a própria estrutura de sua existência. Os limites de Basílio não eram apenas territoriais, mas também internos. Seu reinado mostrou as possibilidades do poder absoluto, mas também sua vulnerabilidade. Depois dele, o império pareceu parar, à beira de uma era, às vésperas de um novo tempo que traria novos desafios, ainda mais duros e imprevisíveis. O início do século XI foi para Bizâncio um tempo de grandeza que escondia rachaduras internas. Após a morte do imperador Basílio II, o matador de búlgaros, no ano 1025, o império entrou em um período de instabilidade. À primeira vista, Bizâncio ainda era forte. Seus territórios eram vastos, a capital florescia, e a igreja era unida. Mas o fundamento sobre o qual repousava a estabilidade imperial começou a desmoronar gradualmente. Os sucessores de Basílio revelaram-se governantes fracos. Eles não possuíam nem sua vontade, nem seu pensamento estratégico. A corte imperial tornou-se uma arena para a luta de facções da corte: eunucos, nobres e generais. Ao mesmo tempo, o sistema que Basílio havia mantido em equilíbrio começou a se desintegrar. Funcionários vendiam cargos, grandes proprietários de terras absorveram novamente as parcelas camponesas, e o exército perdeu sua eficácia em combate. Uma ameaça particular foi o crescente poder da aristocracia nas províncias. Famílias influentes, os Comnenos, os Ducas, os Delianoi, tornaram-se gradualmente governantes locais, enfraquecendo a vertical do poder. Ao mesmo tempo, o poder imperial perdeu seu sentido sagrado e foi cada vez mais percebido como um prêmio em uma luta política, em vez de uma instituição divina. Nesse contexto, as ameaças externas tornaram-se cada vez mais significativas. No oeste, os normandos se afirmaram, nos Balcãs, os movimentos eslavos ressurgiram, e, acima de tudo, no leste, uma nova força de rápido crescimento emergiu: os turcos seljúcidas. Eram povos turcos, professando o Islã e distinguindo-se por uma alta organização militar. Após a captura de Bagdá, no ano 1055, eles iniciaram um avanço ativo na Ásia Menor, uma província-chave de Bizâncio, a fonte de seus recursos humanos e alimentares. A situação atingiu um ponto crítico no ano 1071, quando o exército bizantino, liderado pelo imperador romano IV Diógenes, enfrentou os seljúcidas na Batalha de Manzikert. Apesar de sua superioridade numérica, os bizantinos sofreram uma derrota esmagadora. O imperador foi capturado, o exército foi desorganizado e a disciplina e a administração desmoronaram. Manzikert tornou-se o símbolo não apenas de um colapso militar, mas da perda da iniciativa estratégica. A derrota de Manzikert teve consequências catastróficas. Nos anos seguintes, os seljúcidas capturaram a maior parte da Ásia Menor, avançaram até a costa do Egeu e atravessaram as regiões interiores outrora habitadas pela população rural grega cristã. A agricultura declinou,
a tributação enfraqueceu e o império perdeu sua base de recursos. No interior do país, novas rebeliões eclodiram. Imperadores foram derrubados, novas dinastias ascenderam ao poder e as províncias se separaram do centro. Em meio a esse caos, a Igreja manteve uma estabilidade relativa, mas mesmo ela não era mais capaz de unir a sociedade como havia feito na era iconoclasta. E, no entanto, apesar das perdas maciças, Bizâncio não desapareceu. O império encolheu, mas não pereceu. Em Constantinopla, a administração ainda funcionava, serviços eram celebrados, livros, mosaicos e igrejas eram criados. Mas este já era um império diferente, vulnerável, sitiado, buscando salvação na diplomacia e na fé. A virada do milênio foi para Bizâncio não apenas uma crise geopolítica, mas também simbólica. Um momento em que a antiga estrutura do mundo desmoronava e a nova ainda não havia tomado forma. O império experimentou a perda de seus antigos apoios, questionando-se: pode ele sobreviver se sua glória ficou no passado? Bizâncio buscaria a resposta para essa pergunta nos capítulos seguintes de sua história, através de provações, traição, fé e esperança. No final do século XI, Bizâncio enfrentou uma força nova e inesperada, vinda não do leste, mas do oeste. A Europa Ocidental, tendo sobrevivido aos seus séculos sombrios, a essa altura havia começado a reviver. Cidades cresciam, reinos se fortaleciam e novos movimentos religiosos apareciam. Nesse contexto, a ideia da autoridade papal sobre toda a ecúmena cristã se fortaleceu em Roma, e foi de lá que começou o movimento que mudaria o destino de Bizâncio: as Cruzadas. A ideia de uma cruzada foi formulada pela primeira vez no discurso do Papa Urbano II em Clermont, no ano 1095. Ele convocou os cristãos do Ocidente a irem para o Oriente para libertar a Terra Santa dos muçulmanos. No entanto, os soldados, senhores feudais, aventureiros e peregrinos que responderam a esse chamado não se dirigiram apenas a Jerusalém. Eles passaram pelas terras do Império Bizantino. O imperador Aleixo I Comneno, que governava em Constantinopla a partir do ano 1081, inicialmente viu esse movimento com esperança. Ele viu nos cruzados uma possível ajuda contra os seljúcidas, que ameaçavam os restos das posses bizantinas na Ásia Menor. Aleixo propôs uma aliança lógica. Ele forneceria ajuda aos cruzados, e estes, por sua vez, se comprometeriam a devolver os territórios capturados a Bizâncio. A diplomacia bizantina organizou a passagem dos cruzados pelo Bósforo, forneceu-lhes suprimentos e os direcionou para o interior da Anatólia. Os sucessos iniciais foram de fato encorajadores. Os bizantinos recuperaram algumas cidades e fortaleceram suas fronteiras. No entanto, logo ficou evidente que entre Bizâncio e o Ocidente não havia apenas diferenças políticas, mas também profundas diferenças culturais, religiosas e mentais. Os cruzados se consideravam guerreiros de Deus, agindo de acordo com a vontade do Papa. Eles não compreendiam a complexa política bizantina, que combinava diplomacia com cautela militar. Ao contrário, os bizantinos percebiam os cruzados como uma força imprevisível, muitas vezes rude, fanática e propensa à pilhagem. A desconfiança mútua degenerou em irritação aberta. Os cruzados consideravam os bizantinos covardes e hereges, enquanto os bizantinos consideravam os cruzados bárbaros. A exacerbação atingiu seu clímax durante a Segunda e Terceira Cruzadas, mas o ponto culminante trágico ocorreu com a Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada, iniciada no ano 1198, deveria inicialmente levar o exército ao Egito, por via marítima. No entanto, os cruzados, sem fundos para pagar a frota, aceitaram as condições dos venezianos. Primeiro sitiar Zara, uma cidade pertencente aos católicos, mas concorrente de Veneza. Isso já indicava que os ideais da cruz estavam cedendo lugar à ganância. Então,
ocorreu uma reviravolta. Os cruzados direcionaram suas forças para Constantinopla. A razão foi um conflito dinástico. O príncipe bizantino deposto Aleixo Ângelo havia prometido a eles enormes somas para sua restauração ao trono. Os cruzados aceitaram a oferta e, no ano 1204, invadiram Constantinopla. A cidade, outrora majestosa e sagrada, foi submetida a uma brutal pilhagem. As igrejas foram profanadas, os mosteiros destruídos e as relíquias levadas para a Europa. Até mesmo Santa Sofia tornou-se um local de violência e zombaria. Os cronistas bizantinos descreveram esses dias como a queda da Segunda Roma, como o fim do mundo. No lugar de Bizâncio, surgiu o Império Latino, uma entidade pseudo-estatal governada por senhores feudais ocidentais. As elites bizantinas fugiram, criando estados no exílio, o Império de Niceia, o Império de Trebisonda e o Despotado do Epiro. No entanto, não havia unidade entre eles. Este evento não apenas destruiu a integridade política de Bizâncio, mas também quebrou para sempre a confiança entre o Oriente e o Ocidente. O grande cisma entre a ortodoxia e o catolicismo, que havia começado no século XI, recebeu agora uma confirmação sangrenta. Os cruzados, que vieram para defender a fé, tornaram-se destruidores de lugares sagrados. O colapso de Constantinopla no ano 1204 não foi apenas a queda de uma cidade. Foi uma profunda ruptura cultural e espiritual. Um mundo que parecia duradouro desapareceu na fumaça dos incêndios e no tilintar dos sinos capturados. Mas a história de Bizâncio não terminou aí. Após a queda de Constantinopla no ano 1204, parecia que a história do Império Bizantino havia chegado ao seu trágico fim. A capital foi saqueada, as igrejas profanadas e o poder imperial varrido. No lugar da antiga potência, surgiu o Império Latino, um estado criado por senhores feudais da Europa Ocidental, que não conheciam nem a língua bizantina, nem suas tradições, nem seu espírito. E, no entanto, Bizâncio não desapareceu. Seu espírito, sua elite, sua tradição eclesiástica e cultural encontraram refúgio no exílio. Em apenas alguns meses após a tomada da capital, 3 novos centros emergiram, pretendendo ser os guardiões da herança bizantina. O Império de Niceia, na Ásia Menor Ocidental, o Império de Trebisonda, na costa pôntica, e o Despotado do Epiro nos Balcãs. Dos 3, foi o Império de Niceia que se tornou o principal sucessor de Constantinopla. Sua capital, a cidade de Niceia, outrora local de concílios ecumênicos, tornou-se agora a residência dos imperadores exilados. A dinastia reinante dos Láscaris e depois dos Paleólogos preservou as mais importantes instituições do poder imperial: o Senado, o Patriarcado, o Exército e as leis. O período de existência do Império de Niceia foi um período de restauração. Mosteiros, estudiosos, teólogos e artistas sobreviventes se estabeleceram ali. Livros foram novamente escritos, ícones criados e os serviços divinos restaurados. O patriarca de Constantinopla, eleito no exílio, continuou seu serviço, mantendo a integridade moral do mundo ortodoxo. Os imperadores de Niceia conduziram uma política energética. Eles travaram guerra contra os latinos, fortaleceram as fronteiras e mantiveram o exército. Atenção especial foi dada à educação e à igreja. O império no exílio não se baseava no luxo, mas na força do espírito. A escola teológica de Niceia tornou-se uma das mais significativas na história do Bizâncio tardio. Um ponto de virada ocorreu no ano 1261. O imperador Miguel VIII, paleólogo, dotado de um raro dom para a estratégia militar e diplomática, tomou Constantinopla e restabeleceu o poder bizantino na capital. Isso aconteceu sem uma guerra em larga escala. Os governantes latinos da cidade se mostraram fracos e desmoralizados, e destacamentos bizantinos penetraram na capital e abriram os portões. A reconquista de Constantinopla não foi apenas um evento político,
mas também sagrado. Os bizantinos a perceberam como um milagre, um sinal da providência de Deus. Os paleólogos entraram solenemente na cidade, retomaram os serviços em Santa Sofia e restauraram os palácios e as fortificações. O império recuperou seu coração, mas a nova Bizâncio não era mais a grande potência que havia sido sob Justiniano ou Basílio II. Seus territórios estavam consideravelmente reduzidos, sua economia exaurida e sua população diminuída. Constantinopla sofreu muito. Muitos edifícios foram destruídos, os bairros de artesãos desertaram e seu antigo esplendor foi perdido. No entanto, um renascimento cultural começou. Durante o período paleólogo, houve um florescimento da filosofia, da teologia e da arte. Surgiu o que é chamado de Renascimento Paleólogo, um fenômeno em muitos aspectos semelhante ao renascimento da Europa Ocidental. Estudiosos voltaram-se novamente para o pensamento antigo. Monges copiaram os textos de Platão e Aristóteles, e artistas criaram afrescos e mosaicos requintados. Um lugar especial nesse período é ocupado pela teologia mística. O representante mais eminente, Gregório Palamas, arcebispo de Tessalônica, desenvolveu o ensinamento sobre a oração intelectual e a luz divina. Suas ideias se refletem no exicasmo, uma prática monástica de contemplação e quietude interior. Essas ideias se tornariam dominantes na espiritualidade ortodoxa por séculos. Apesar da restauração do poder, o império oscilou constantemente entre a sobrevivência e o declínio. As ameaças vinham de todas as partes: sérvios, búlgaros, latinos e, mais tarde, turcos otomanos. Os imperadores conduziram difíceis negociações, tentando concluir uniões com Roma para obter ajuda militar, mas sempre encontraram a resistência do povo e do clero. O retorno das cinzas não foi um triunfo no sentido romano. Foi uma firmeza espiritual, uma sobrevivência contra todas as probabilidades, a preservação da essência em condições de desintegração. O império não mais buscava conquistar. Ele buscava permanecer ele mesmo. E essa foi sua última façanha. No século XIV, Bizâncio, apesar da restauração de sua capital e de um período de revitalização cultural, havia se tornado uma potência enfraquecida, dilacerada por conflitos internos e ameaças externas. Seus territórios encolheram para os limites da Trácia, partes da Macedônia e algumas ilhas. Constantinopla permaneceu magnífica, mas empobrecida, e o próprio império, símbolo da antiga grandeza, estava cercado pela crescente sombra do Oriente. No leste, uma nova e poderosa força surgiu: os turcos otomanos. Ao contrário dos seljúcidas, eles não se contentavam em ameaçar as fronteiras. Eles iniciaram um avanço sistemático, subjugando as cidades gregas na Ásia Menor, penetrando nos Balcãs e gradualmente cercando as terras bizantinas. O exército otomano era móvel, disciplinado e inspirado pela ideia da jihad. Bizâncio não podia opor-lhes nem força militar, nem econômica. Dentro do império, ocorreram crises dinásticas. Os descendentes de Miguel VIII, Paleólogo, Andrônicos, Joões, Constantinos, lutaram pelo trono, fazendo alianças com latinos, sérvios, búlgaros e até turcos, apenas para manter o poder. Muitas vezes, essas alianças se mostraram ruinosas. Cidades foram saqueadas, terras perdidas e o povo desmoralizado. Os imperadores começaram a buscar salvação no Ocidente. Eles propuseram uma união eclesiástica, a unificação das igrejas do Oriente e do Ocidente sob a supremacia do Papa, em troca de ajuda militar. No entanto, a ideia de união encontrou uma forte rejeição dentro do próprio Bizâncio. O povo, o clero e o monasticismo rejeitaram a interferência latina nos assuntos de fé. Um dos teólogos palamitas chegou a declarar: melhor um turbante turco do que uma tiara latina. Apesar de sua fraqueza, Bizâncio continuou a viver. Constantinopla permaneceu uma cidade de igrejas,
mosteiros e escolas. Manuscritos eram copiados, gramática e retórica eram ensinadas, e disputas sobre a natureza da luz e da graça de Deus eram realizadas. O último surto da filosofia bizantina está associado aos nomes de Nicolau Cabasilas, João Koukouzelis e Gemisto Platon. Alguns deles até anteciparam os ideais do Renascimento. A cidade se preparou para o pior. As muralhas foram restauradas, as torres reforçadas e as reservas de grãos acumuladas. Os últimos imperadores, em particular, João VIII e Constantino, e paleólogo reconheceram a inevitabilidade do fim, mas mantiveram sua coragem. A elite bizantina contemplava cada vez mais a eternidade, o sentido do sofrimento e a morte como uma transição, não como um desaparecimento. Mendigos e monges vagavam pelas ruas de Constantinopla, e sobre a cidade ainda se erguiam as cúpulas de Santa Sofia, refletindo os últimos raios da cultura bizantina. Esta cidade, como um navio à deriva no mar tempestuoso da história, ainda era iluminada por uma luz interior. O cerco parecia inevitável. Os otomanos se levantaram nos Balcãs, conquistaram Adrianópolis e Tessalônica, construíram uma frota e se aproximaram da própria Constantinopla. A cada ano que passava, o nó apertava. Bizâncio era agora quase apenas uma cidade-estado, cercada por inimigos, mas cheia de memórias de glória, fé e sentido. E assim, às vésperas da última batalha, o império tornou-se não um espaço, mas um símbolo. Suas muralhas eram muralhas de oração. Sua batalha era uma batalha não por terra, mas pela alma. As últimas portas não eram apenas de pedra, mas de espírito. E por trás delas, Bizâncio como ela era. Eterna, embora mortal, gloriosa no silêncio antes da tempestade. Na primavera do ano 1453, as últimas sombras caíram sobre Constantinopla. O exército otomano, liderado pelo jovem sultão Mehmed II, apelidado de Fatih, o Conquistador, aproximou-se da capital. Ele pretendia pôr fim à existência milenar do Império Bizantino e fazer de Constantinopla sua capital. Mehmed preparou-se meticulosamente, ergueu fortes, fortaleceu a frota e adquiriu artilharia. Um canhão colossal, fundido pelo engenheiro húngaro Urbano, capaz de destruir até as muralhas mais sólidas, desempenharia um papel especial. Bizâncio, nessa época, era quase apenas Constantinopla e alguns fortes sobreviventes. O imperador, Constantino XI, paleólogo, um homem de forte vontade e piedade, compreendeu que salvar a cidade era praticamente impossível, mas ele não abandonou seu posto. Ele rejeitou as ofertas de salvação e abdicação, decidindo compartilhar o destino da capital até o fim. A defesa da cidade foi organizada com todas as forças disponíveis. A população, cerca de 50.000 pessoas, incluía mulheres e crianças. O exército, menos de 7.000 guerreiros, incluía mercenários italianos e espanhóis, notavelmente genoveses, sob o comando de Giovanni Giustiniani. Contra eles, o exército de Mehmed contava com até 100.000 homens, incluindo artilharia pesada, uma frota e destacamentos de sapadores. O cerco começou em 6 de abril. Por quase 2 meses, Constantinopla resistiu. Os defensores heroicamente repeliram os ataques, apagaram incêndios e fortaleceram as seções rompidas das muralhas. À noite, liturgias eram celebradas nas igrejas, procissões percorriam as ruas e o acatisto, a Santíssima Theotokos, era recitado. A cidade parecia repelir o ataque do tempo pela oração. Mas cada dia aproximava a tragédia. Os turcos construíram pontes sobre o Corno de Ouro, transportaram navios por terra e enfraqueceram as muralhas. Dentro da cidade, a tensão era palpável. Os suprimentos diminuíam. Giustiniani foi ferido e deixou seu posto causando pânico. E assim, na noite de 29 de maio, os otomanos lançaram um assalto geral. Em 3 ondas,
eles avançaram sobre as muralhas. A primeira levemente armada, a segunda, unidades regulares, a terceira, janízaros de elite. Após uma resistência feroz, a defesa desmoronou. Um dos destacamentos inimigos encontrou uma brecha perto do portão de Quercoporta. Os soldados turcos penetraram na cidade. O imperador Constantino, tirando suas insígnias imperiais, entrou na batalha com a espada em punho. Ele morreu entre seus guerreiros, como o último César romano. A igreja de Santa Sofia encheu-se de pessoas buscando refúgio. Quando os otomanos entraram na igreja, a última liturgia estava sendo cantada. Segundo a lenda, um dos sacerdotes desapareceu no altar, entrou na parede, para um dia terminar novamente o serviço. A cidade foi capturada. A pilhagem começou. De acordo com as leis de guerra da época, a cidade foi entregue à mercê dos vencedores por 3 dias. Casas, mosteiros e igrejas foram saqueados. Relíquias foram levadas para Istambul, Atenas e Veneza. Santa Sofia foi convertida em mesquita. Mas Mehmed não destruiu a cidade. Ele queria que Constantinopla se tornasse a joia de seu império. Com a queda de Constantinopla, Bizâncio, o último baluarte do Império Romano, passou para a eternidade. Mais de 1000 anos de história chegaram ao fim. Mas não foi apenas o fim de um Estado. Foi o fim de uma civilização em que fé, palavra e imagem se fundiam em uma única forma de vida. A queda não levou ao esquecimento. Tornou-se o início da memória. Na tradição russa, a ideia da Terceira Roma se estabeleceu, Moscou como sucessora de Constantinopla. Na Europa, estudiosos bizantinos participaram da formação do Renascimento. E na liturgia ortodoxa, as orações escritas em Constantinopla, uma cidade que caiu, mas não desapareceu, ainda ressoam. Após a queda de Constantinopla no ano 1453, a história de Bizâncio não terminou. Ela mudou de forma. A roupagem política desapareceu, as muralhas caíram, os tronos se apagaram, mas o espírito do império continuou a viver. Ele permaneceu nos livros, nos rituais, no canto, na teologia e, acima de tudo, nas pessoas que levaram a memória de Bizâncio para além de suas fronteiras. Muitos estudiosos, monges e artesãos deixaram a capital em ruínas e se estabeleceram em outros países. Um dos principais destinos foi a Europa Ocidental. Teólogos e filólogos bizantinos chegaram às cidades italianas, Veneza, Florença, Roma. Entre eles estavam Jorge Gemisto Pleton, João Argiropoulos, Bessarion de Niceia e muitos outros. Essas pessoas trouxeram consigo manuscritos de Platão, Aristóteles, Plutarco, obras dos padres da Igreja e textos em grego antigo, que nessa época haviam sido quase esquecidos no Ocidente. Foi esse conhecimento que catalisou o Renascimento. Os humanistas italianos, antes familiarizados com a antiguidade apenas por adaptações latinas, tiveram acesso aos originais. O pensamento grego, combinado com a tradição cristã, abriu um novo horizonte para a filosofia, a ciência e a arte. O Renascimento não nasceu do nada. Sua centelha foi trazida pelos habitantes da Constantinopla caída. Por outro lado, no Oriente Ortodoxo, a ideia de sucessão começou a se formar. Em Moscou, capital da Rússia, um pensamento simbólico se afirmou. Roma caiu, Bizâncio, a segunda Roma, foi destruída, mas Moscou permanece. O conceito da Terceira Roma emergiu, formulado pela primeira vez claramente pelo monge Filoteu. Os príncipes de Moscou, tendo contraído um casamento dinástico com Sofia Paleóloga, sobrinha do último imperador bizantino, começaram a se perceber como os sucessores da tradição bizantina. Junto com os rituais eclesiásticos, a iconografia e a arquitetura, a Rússia também adotou a ideia de um império sagrado, um reino que preservaria a fé ortodoxa até o fim dos tempos. O
próprio título de czar, derivado de César, foi fixado para os soberanos de Moscou. A Igreja Russa tornou-se um patriarcado, obteve sua independência e afirmou o cânone bizantino na liturgia e na tradição mística. A influência de Bizâncio também persistiu nos países dos Balcãs, Sérvia, Bulgária e Romênia. Mesmo, sob o domínio otomano, nos mosteiros do Monte Athos e Meteora, nas igrejas de Ohrid e Peć, o canto bizantino continuou. Os manuscritos foram copiados e a hagiografia foi escrita. Eram ilhas culturais, onde o antigo império continuava a viver em sua existência tranquila e invisível. O legado de Bizâncio também é evidente em sua arquitetura. Igrejas com cúpulas, construídas segundo o modelo bizantino, foram erguidas em Kiev, Novgorod, Moscou, Iashi e Sófia. A planta em forma de cruz, os mosaicos, os iconostásios e os afrescos luminosos tornaram-se todas características distintivas da cultura eclesiástica cristã oriental. O ícone, símbolo central da espiritualidade bizantina, continuou a viver e a se desenvolver. Nas tradições grega, russa e balcânica, a iconografia não desapareceu. Ao contrário, na era pós-bizantina, muitas escolas emergiram, incluindo a famosa escola cretense, associada aos nomes de Miguel Damasceno e El Greco. O ícone tornou-se não apenas um objeto de culto, mas também uma forma de memória espiritual. Os textos litúrgicos compostos por autores bizantinos, João Damasceno, Cosmas de Maiúma, Romano, o Melodista, ainda ressoam nas igrejas ortodoxas de todo o mundo. As vésperas, as matinas e as liturgias de São João Crisóstomo e de São Basílio, o Grande, preservam o ritmo e a profundidade criados por gerações de monges bizantinos. Assim, Bizâncio como Estado desapareceu, mas como civilização permaneceu. Não morreu. Dispersou-se. Tornou-se o fundamento invisível de culturas e igrejas, uma inspiração para artistas e pensadores, uma luz que continua a iluminar o caminho, mesmo quando sua fonte parece extinta. Séculos se passaram desde que as muralhas de Constantinopla caíram sob os golpes da artilharia otomana, desde que as liturgias em Santa Sofia silenciaram, desde que a silhueta do Império Bizantino desapareceu dos mapas mundi. Mas ela realmente desapareceu? Bizâncio não vivia apenas em fortalezas e decretos. Ela vivia no sopro da oração, no brilho dos ícones, no ritmo dos hinos, na própria maneira de ver o mundo como um reflexo da ordem celestial. Seu desaparecimento não foi um fim, mas uma transição. Bizâncio dissolveu-se nas culturas que inspirou, na herança que transmitiu. Tornou-se uma luz tranquila, não ofuscante, mas constante. Uma luz que queima através dos séculos em igrejas, livros, corações. Essa civilização não tinha equivalente. Bizâncio foi uma ponte entre a antiguidade e o cristianismo, entre o Oriente e o Ocidente, entre a terra e o céu. Ela herdou a língua e a filosofia gregas, o direito e o Estado romanos, e o cristianismo lhe deu um sentido que uniu tudo isso em um único corpo. O império deixou de ser um território, tornou-se uma ideia encarnada, uma teocracia onde o poder era concebido como um serviço a Deus e a cultura como um serviço divino. Mesmo nos últimos séculos de sua existência, quando o império se reduziu ao tamanho de uma cidade-estado, Bizâncio permaneceu grande. Sua presença espiritual não dependia de tamanho, riqueza ou exército. Expressava-se no canto matinal dos monges, no cheiro do incenso, no ouro do iconostásio, no texto de uma oração escrita pela mão de um eremita. Era uma civilização de luz interior, tranquila, profunda, contemplativa. Foi essa luz que outros povos adotaram. A Rússia, os Balcãs, a Europa Oriental, todos se tornaram portadores da tradição bizantina. Em Moscou, Kiev e Ohrid, em Iashi e Tessalônica,
A mesma luz brilhava, às vezes mais forte, às vezes mais fraca, mas nunca desaparecendo completamente. Mesmo no renascimento da Europa Ocidental, racional e voltado para o homem, ressoa um eco do pensamento bizantino, trazido por navios venezianos com manuscritos e mestres sobreviventes. Hoje, quando nos lembramos de Bizâncio, não estamos apenas estudando história, ouvimos a voz tranquila da eternidade, no canto, no ícone, na arquitetura, onde cada linha leva o olhar para cima, para dentro, no silêncio. Tocamos uma cultura para a qual a beleza era o reflexo da verdade, e a verdade, um caminho para a salvação. Bizâncio nos deixa não com ruído, mas com silêncio. Ela não precisa de conquistas. Ela permaneceu na lealdade à tradição, na leitura do Evangelho, em textos e serviços harmoniosos. Era um reino que não temia o fim, porque sabia: além do último dia, não há vazio, mas a eternidade. A luz de Bizâncio não é um flash. É um fogo que passa de lâmpada em lâmpada, de coração em coração. Não cega, guia. Não exige provas, simplesmente queima. E por isso, mesmo séculos depois, Bizâncio permanece. Vive em espírito, em oração, em memória.